Bom dia, graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15 em diante, para a glória de Deus. A Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para que saía, nem para que entrava, nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara em toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles o estrangeiro de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto que buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedrão. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. E no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e Adã, e Abel, Amaim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com Baasa edificara. Edificou com isto a Geba e Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor,
seu Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os sucessos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39 de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não seguindo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino da sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá, e ao terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Beniail e a Obadias, e a Zacarias e a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas, Semaías e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com ele os sacerdotes, Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo a casa de seus pais. Em Judá era o chefe dos milhares, o chefe de Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E pôs ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E pôs ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E pôs ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por toda a Judá. A aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal.
este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes conjurarei para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizava de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor sentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, que o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve povos todos, a guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, esse é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, virá a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece?
Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e 2 sacerdotes e 2 chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda diferença que vier a voz de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatuto e juízo, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o. E o Senhor será com os bons. Amém.